conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero ao primeiro amor, Senhor, a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, Senhor. Eu quero como agradecer pelo bem que tens feito a mim, que vem demonstrar quanto amor tu tens, ó Deus, por mim. De milhões de anjos
ungir o louvor ao Calvário seja assim.
Meus irmãos, que coisa boa, que espetáculo, que maravilha, que bênção. Isso é muito bom. Nós precisamos compreender cada vez mais que isso não é apenas o que oferecemos para Deus. Sobretudo, isso é o que Deus oferece à igreja. E por meio do coral, o Senhor nos felicita, torna a nossa alma mais feliz, a nossa alma mais alegre. A propósito, o que é que nós estávamos fazendo, senão meditando na palavra de Deus enquanto cantávamos, nos atributos, na glória de Deus, no ser de Deus. Espero que o coral continue assim, sempre apresentando ao seu modo a beleza da glória de Deus. Que o Senhor abençoe cada membro, cada um de vocês. Que o ministério prospere, que vocês sejam prósperos e cantem a vida toda para o louvor da glória dele e para o bem daqueles que lhe escutam. Deus abençoe. Eu gostaria de continuar a liturgia do culto, convidando você à nossa leitura bíblica alternada. Se você já é de casa, você vai se colocar de pé. Se você é visitante, nós temos esse hábito, esse costume de ler a palavra de Deus de maneira alternada. Se você recebeu um boletim, eu espero que sim. Na página 3, nós temos o Salmo de número 29. E a leitura é do verso 1 ao verso 11. Eu começo, depois a igreja, depois o pastor, depois a igreja, e assim a gente vai. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as florestas, e no seu templo cada uma fala da sua glória. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Você pode tomar o seu lugar? Os nossos diáconos já se encontram aqui. Nós temos a oportunidade de continuar a adoração ao Senhor, dessa vez com os nossos recursos financeiros, com dízimos e ofertas. Então, se você veio pronto para fazê-lo, faça isso segundo a orientação do apóstolo Paulo, com alegria de coração. Enquanto isso, nós cantamos ao Senhor. Preciso
sem fim. Senhor, nossa gratidão em oração, no reconhecimento de que a Tua doce provisão não tem deixado faltar o pão de cada dia. Graças te damos pela feira, pela mesa, pela comida, pela bebida, pelo trabalho, pela saúde que o Senhor nos concede para corrermos atrás do nosso sustento. Nós te agradecemos pelos recursos que entram na tua casa e nós te pedimos, nos faça usar da melhor maneira possível para a glória do Senhor e a expansão do teu reino por meio dessa igreja local. Essa é a nossa oração. Amém. Gostaria de saber se há no nosso meio quem nos visita pela primeira vez. Você pode dar um sinal com a sua mão. Ali no meio nós temos, aqui também temos, lá atrás também. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Nós teremos um momento agora de confraternização, onde nós cantamos ao Senhor e cantamos uns aos outros, tendo a oportunidade então de dar um abraço fraternal. Vamos cantar, vamos louvar e vamos ter o nosso momento de confraternização e comunhão. O que fazer por todo o bem que já nos foi dado e a graça que nos tem alcançado? Bem sei, eu não mereci o que escolher, viver ou reclamar insistente. O hoje é um novo presente, vou reconhecer tão grande amor, seu grande favor. Pelo sol que a cada novo dia brilhar, pela mesa o partido, com a comunhão, eu agradeço, agradeço. Por todo o bem que já nos foi dado e a graça que nos tem alcançado. Bem sei, não mereci o que escolher, viver ou reclamar insistente. O hoje é um novo presente, vou reconhecer tão grande amor, tão grande amor. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilhar, pela mesa o partido, com a comunhão, eu agradeço. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilhar, pela mesa o partido, com a comunhão, eu agradeço. Pelo dia tão lindo que o Senhor fez, pelo céu estrelado que nos traz paz,
estende para fazer o bem. Eu agradeço. E por todo o bem que o Senhor faz, só Ele faz. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa, o partido, o pão, a comunhão. Eu agradeço. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa, o partido, o pão, a comunhão. Eu agradeço, agradeço. Agora uma das melhores partes do nosso culto. Crianças no altar do Senhor. Ressuscitou, e Ele vive para sempre. Ressuscitou, e Ele vive para sempre. Vamos celebrar, hey! Vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Olha só, está crescendo, não é? Está aumentando. Eu estou sempre desafiando os meus irmãos a multiplicarem. Está aí Rosalvo com 3. Aí temos também Benício com 3. Quando desempatar, eu parto para o terceiro. Certo? A gente vai devagar. Mas vocês podem trabalhar. Vamos pedir a graça do nosso Deus sobre as nossas crianças. Eu vou aproveitar o ensejo, irmãos, para dar um aviso. No próximo sábado, não é, Teca? No próximo sábado, teremos um momento, uma ocasião comemorativa, alusiva ao Dia das Mães. Então, todas as mães estão convidadas com os seus filhos, aqui na igreja. Vai ser aqui na igreja às 15 horas, 3 horas da tarde. Então, você que é mãe e tem o seu filho aqui na nossa igreja, venha e participe desse momento. Vamos orar. Pai amado, obrigado pelos nossos filhos e pelo teu cuidado soberano sobre a vida de cada um deles. Filhos que são nossos, sim, mas que são teus, filhos da aliança. Nós te agradecemos pela vida, e não apenas pela vida, mas pela semente da salvação já plantada no coração dos nossos filhos. Te agradecemos por isso. É assim que oramos, Pai, no nome poderoso e bendito de Jesus Cristo. Amém.
Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma espera, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar,
dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Cante, quero beber, mais uma vez, cante. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me o meu Salvador. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, quero convidar você nesta hora para ouvir a voz do Senhor, porque não tem como ser diferente quando abrimos a Bíblia. A Bíblia aberta, explicada e aplicada é a voz do Senhor direcionada ao coração sem erro. Então a expectativa nossa não é outra, não pode ser menor do que isso, isto é, fala comigo, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. E por isso eu chamo, com sua gentileza, eu chamo você a abrir a sua Bíblia no último livro, no livro do Apocalipse. Capítulo 12, e faremos a leitura de um verso, o verso de número 11. Apocalipse capítulo 12, versículo de número 11. Imagino que você já tenha encontrado, então vamos ler o que diz o texto, a palavra de Deus. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Se você é um mero mortal como eu, e também vive
dentro desse nosso atual contexto histórico, com influências culturais, impondo sobre nós algumas demandas acerca de sucesso, vitória, vida bem-sucedida e etc. Então, muito provavelmente você se acha perguntando a si mesmo e até a outras pessoas: como ser bem-sucedido na vida? Como fazer o negócio funcionar? Qual o segredo? Como passar num concurso público? Quais são os conselhos, as orientações, as estratégias? Como conseguir o milhão da vida? Como ser próspero? Como ter uma casa própria, um bom emprego, uma estabilidade financeira e assim, minimamente, ter um status em meio à nossa sociedade de que venci ou que vencemos na vida. Se você perguntar a um empresário bem-sucedido qual o segredo da vitória, como você chegou até o topo, como foi que você conseguiu muito dinheiro e como você foi capaz de administrar toda essa riqueza e continuar mantendo o seu negócio. Qual o segredo? Possivelmente ele, em algum momento da sua resposta, vai falar sobre boa gestão, análise do espírito mercadológico, perspicácia financeira, capacidade de gerenciamento, correr riscos, ser mais conservador em alguns momentos, em outros, arriscar. Não perder as oportunidades, não fazer loucuras, se privar de algumas coisas. Talvez isso seja parte de uma possível resposta. Se você pergunta a um jogador de futebol bem-sucedido, qual o segredo? Como foi que você conseguiu chegar no topo? Imagine aí um jogador brasileiro que despontou, foi para um grande clube no Brasil, extrapolou a geografia e foi para o mundo europeu, ganhando muito dinheiro. Qual o segredo? É muito possível que ele, em sua resposta, sugira que deve haver uma combinação de elementos, tais como, primeiro, o talento. Tem que ter talento. Tem que ter o dom. Além disso, disciplina, muita disciplina. Treinamento. Repetição. Renúncias. Sacrifícios. E não menos importante, escolher bem ou ser escolhido bem pelo empresário que vai estar por detrás da sua carreira. Se você perguntar a um professor universitário que chegou ao topo, qual o segredo? Como foi que você chegou no último
degrau da academia. Como é que você conseguiu todos esses títulos? Muito possivelmente, em meio a uma vastidão de respostas, ele vai dizer: dedicação intelectual, muito estudo, renúncia de alguns prazeres, comer livros, fazer especializações, participar de congressos, experiência, não parar, adquirir conhecimento de outras línguas, ir às fontes e por aí vai. Todos eles estão certos em alguma medida. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que quando se trata de uma vida bem-sucedida, quando se trata de uma vida vitoriosa, ou mais precisamente, qual o segredo da vitória? Todos eles partilham de algo em comum: a capacidade humana de se projetar, de se colocar e de se prontificar para passar por todos os processos que são necessários para tais conquistas. Isto é, embora o empresário, o jogador de futebol e o professor tenham metodologias diferentes, não obstante, todos eles compartilham de um mesmo ponto. E esse mesmo ponto é acreditar minimamente na capacidade que o homem tem de conquista, autonomia, força do braço, da mente. Mas se você perguntar à Igreja de Cristo qual o segredo da vitória, se você perguntar à Igreja de Cristo como é que você, igreja, conseguiu ser bem-sucedida, porque cá para nós, irmãos, são mais de 2000 anos, e claro, contando a partir da primeira vinda de Cristo, são mais de 2000 anos a igreja passando por hostilidades imperiais e ideológicas, além dos seus problemas internos, como escândalos morais, heresias e uma série de outras coisas que, quando somadas, são capazes de destruir a igreja, de corromper a igreja, de falir a igreja, de acabar com a igreja e de dizer que a igreja, então, ela é um plano falido, um projeto sem sentido e que ela acabou. Mas a Igreja de Cristo, ela conseguiu resistir a todas essas hostilidades, a todas as investidas, a todos os contratempos, as crises externas, as crises internas, as crises políticas, as crises econômicas, as crises intelectuais, filosóficas, teológicas. A Igreja de Cristo sobrevive e vive. E a cada dia que passa, discípulos de Cristo, novos discípulos, surgem
pessoas que professam a fé, pessoas que são batizadas, pessoas que chegam à igreja e dizem: eu quero fazer parte desse povo. Estou falando da igreja de Cristo, não estou falando da igreja como igreja-estado, no sentido de igreja constantiniana, porque aí é muito fácil prosperar quando o Estado está a favor. E no 4º século para o 5º, você vê isso muito bem. Estou falando, amados, da igreja de Cristo. A igreja que é capaz de crescer nos lugares mais subterrâneos. Uma vez que a igreja primitiva, ela não tinha à disposição dela templos para adoração, porque era proibido, como é em alguns casos e em vários lugares hoje ainda no mundo. Enquanto nós temos a liberdade aqui de cultuar, de prestar culto, de falar do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, outros irmãos nossos estão padecendo, sofrendo em sigilo, e se reunindo em casas, porque não podem publicar a fé, uma vez que, se fizerem isso, a missão será comprometida, não indo adiante, porque serão perseguidos, serão presos, serão mortos. Mas mesmo assim, a igreja, nesses lugares, ela continua crescendo. Ela continua crescendo aqui, ela continua crescendo lá, ela continua crescendo acolá. A igreja, ela prospera, ela não para, ela inexoravelmente vence. Ela vence e vence. Ela é vitoriosa, é a igreja triunfante, é a igreja que milita e é a igreja que triunfa. É a igreja que não se dobra, é a igreja que não para. É a igreja que não conhece adversário à altura daquele que é o cabeça da igreja, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Se você pergunta, então, à igreja de Cristo, qual é o segredo da vitória? A resposta, ela não vem de um especialista em filosofia da religião. A resposta não vem de um teórico da sociologia da religião. A resposta também não vem de um teólogo bem preparado, com mente arguta, capaz de entrar no mistério da vitória e dizer que é por causa disso que a igreja é vitoriosa. Mas a resposta, ela vem do próprio dono da igreja. A resposta vem dos lábios do cabeça. Quem é que responde pela igreja? O cabeça dela. Quem é o cabeça dela? Cristo Jesus. E o que é que Cristo Jesus responde quando perguntam qual o segredo da sua igreja? E a resposta vem do alto. Versículo 10 do capítulo 12. Para entendermos o verso 11. Então ouvi uma forte voz dos céus, uma voz que vem de cima, uma voz que vem do alto, revelação. E esta voz dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. A resposta se encontra bem resumida, bem explicada
e bem clara no texto do Apocalipse, capítulo 12, verso 11. Quero lembrar a você que o livro do Apocalipse é revelação da parte de Deus, dada ao último dos apóstolos, João. A essa altura da história, João estava numa ilha chamada Ilha de Patmos. Ele estava banido pelo imperador Domiciano. O ano era mais ou menos 94, 95. Domiciano reinava. E Domiciano era considerado pior do que Nero. Nero era o diabo em pessoa. Só que Domiciano era um Nero piorado. Alguém extremamente violento, hostil para com o povo de Deus. Domiciano construiu em Pérgamo um templo para ele ser adorado. Tanto é que Jesus, aqui em Apocalipse, quando manda a carta direcionada à igreja de Pérgamo, ele diz: eu sei que você habita onde está o trono de Satanás. Porque Domiciano, ele exigia adoração. Ele era o imperador que exigia de todos que o adorassem como Senhor e Deus. Domiciano era o soberano, o rei, o imperador, e não aceitava, por hipótese alguma, que um cristão, um discípulo de Cristo, professasse que Cristo Jesus é o Senhor, é o soberano, é o governador e não ele. Isto causou não só a João, mas a tantos outros, toda sorte de sofrimento. Não concordar com a adoração a Domiciano, não se render a Domiciano. No caso de João, banido para a ilha de Patmos. A igreja em crise, sofrendo pressões de todos os lados, pressões externas e pressões internas. Lembre-se, nós temos as cartas às 7 igrejas da Ásia. E essas cartas revelam as tribulações, as 1001 tribulações enfrentadas pelas igrejas da época e que são enfrentadas por todas as igrejas de todas as épocas. De perseguições a heresias, de cadeia à morte. Muito sangue foi derramado nessa época. João, na ilha de Patmos, então, se encontra exilado, talvez sem perspectiva de prosperidade com relação à igreja. O que é que será dela? O que é que vai acontecer com a igreja? Ele está numa ilha. Ilhado, ele olha para um lado, só tem água. Ele olha para o outro lado, só tem água. Ele está cercado. E ali vai morrer. Só que os céus se abrem. E então João é levado para além do exílio. Ele é arrebatado e em espírito ele recebe revelação da parte de Deus sobre as coisas que hão de acontecer com a igreja. Mas o mais importante,
sobre a garantia da vitória da igreja. João, não te preocupas, porque a igreja, ela vence, ela é vitoriosa. Em meio às derrotas, quando todos dizem que ela está morta, ela está viva. Sabe por quê, João? Porque a igreja vence pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram destes que diante da morte não amaram a própria vida. Qual o segredo da vitória da igreja? A resposta está no texto. E se tem uma palavra que resume o segredo da vitória da igreja de Cristo, essa palavra é sacrifício. E aqui eu quero oferecer, nesse sentido, 3 respostas dentro de uma ordem ou de uma estrutura hierárquica, onde a primeira resposta, de fato, vem como primeira, a segunda como um desdobramento da primeira e a terceira como sendo necessária como resposta a essas duas. A primeira resposta, então, a pergunta: em que consiste a vitória da igreja? Qual é o segredo da vitória da igreja? A primeira resposta é o sacrifício de Cristo Jesus. A igreja vence, a igreja é vitoriosa, não porque os homens que fazem parte dela foram capazes de vencer as batalhas, de não renunciar à fé, permanecendo firmes e inabaláveis. Isso é uma consequência, talvez. Mas antes de qualquer coisa, a igreja vence por uma razão primaz. E essa razão primaz é o sangue do Cordeiro. O poder do sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro é o responsável pelo triunfo da igreja, que sofria até então a acusação do acusador, Satanás, diante de Deus, uma vez que nós éramos pecadores e ainda somos pecadores. O diabo lograva êxito, colocando culpa sobre nós e dizendo a nós mesmos: vocês são culpados. E não apenas isso, dizendo a Deus: eles não merecem salvação. É verdade, eles não merecem salvação, mas eu os resgatei com preço de sangue, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Conta-se que uma mãe, muito preocupada com o seu filho, que estava dando muito trabalho, na verdade, ele estava praticando atos ilegais, ele estava furtando, descumprindo a lei, e a mãe, preocupada com seu filho, fez uma ameaça a ele, com medo dele ser preso. Disse: meu filho, veja só, eu já fiquei sabendo que você já roubou, repetiu. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Ela pegou uma agulha
disse: olhe, da próxima vez que você fizer isso, essa agulha vai furar a sua mão. Eu não quero que você roube mais. Se você pegar alguma coisa de alguém, eu vou furar a sua mão com essa agulha. Passado algum tempo, o menino respeitou, muito mais pelo medo do que pelo amor, e não praticou, mas não demorou muito. Até que o menino foi pego, roubando, desonrando assim a sociedade e a sua mãe. Dentro de casa, a mãe dele pegou a agulha e disse: meu filho, está lembrado? E o menino, com medo, assustado, disse: estou. Ela foi no fogão, ligou e começou a esquentar a agulha. Esquentou a agulha, até a agulha ficar como brasa. Quando a agulha ficou bem quente, bem quente, bem quente, e na mente do menino: eu vou ser queimado, ela vai me furar. E assustado, ela se aproximou do menino, pegou a agulha, recolheu em sua própria mão e queimou a mão. E quando ela queima a mão, ela sente uma forte dor, claro, aguda, e cai no chão gritando de dor. E o filho se desespera, corre: mãe, 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 o que foi isso? O que foi que a senhora fez? E ela disse com lágrimas nos olhos: meu filho, quando se peca, quando se quebra a lei, alguém tem que pagar. E se alguém tem que pagar, meu filho, eu vou pagar no seu lugar, porque eu prefiro me furar e me queimar do que furar e queimar você. Castigar você doeria ainda mais, e o meu amor não permite. Depois disso, o menino nunca mais roubou. Porque não é o peso da ameaça que nos livra do pecado. Se você fizer, você vai ver. Se você fizer, você será penalizado. Isso tudo é válido. Mas o que mais santifica a nossa vida é quando nós olhamos para o Cordeiro de Deus e o enxergamos ensanguentado, porque tomou sobre si a culpa que era nossa, tomando o nosso lugar na cruz do Calvário. O juízo de Deus pesa sobre ele. A fúria de Deus se desvia de nós e vai para Cristo Jesus, que assume os nossos pecados, que assume a nossa culpa e derrama até a última gota de sangue, para que o acusador do inferno jamais tenha o poder de se levantar e de acusar, dizendo que nós quebramos a lei, dizendo que nós somos indignos, dizendo que nós somos pessoas más e que não merecem por hipótese alguma a salvação. O sangue de Cristo pagou a nossa dívida, pagou a nossa conta, pagou os nossos erros, pagou os nossos pecados. Escute, quando o acusador tenta acusar-nos e grita: eles não merecem, o sangue grita: eu já sei disso, mas eu os redimi,
Quando de um lado o acusador diz: você é indigno, você diz: eu sei, mas eu fui comprado pelo preço de sangue, sangue do Cordeiro inocente, sem defeito e sem mancha, e pelo poder que há no sangue de Jesus, não há nenhuma acusação contra a minha vida. Qualquer acusação contra os eleitos de Deus cai por terra por conta única e exclusivamente do sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Charles Spurgeon costumava dizer que quando se aproximava de textos, Charles Spurgeon foi o maior pregador do século XIX, pregador britânico, príncipe dos pregadores. E ele costumava dizer que quando se aproximava dos temas referentes ao sangue de Cristo, ele virava um leão. Ele se sentia tomado pelo poder de Deus, que se manifesta justamente na fraqueza de Cristo, para que pela fraqueza de Cristo haja em nós o poder por causa do sangue do inocente. Quando o diabo, que é o leão que ruge ao nosso derredor, começar a lhe ameaçar, diga a ele: você pode até parecer leão, mas eu conheço aquele que é cordeiro e que tem cara de leão. Jesus Cristo, revelado no Apocalipse como o leão que é cordeiro e o cordeiro que é leão. O cordeiro veio nos resgatar da ameaça do leão. E como leão, ele botou a serpente para correr, afugentou-a, e portanto não há mais sobre nós nenhum peso de culpa. O sacrifício de Cristo. Mas há uma segunda resposta. A igreja é vitoriosa por quê? Primeiro, pelo sacrifício de Cristo, pelo seu sangue derramado. E segundo, pelo testemunho do sacrifício de Cristo. O texto tem uma sequência. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Isto é, a igreja vence e avança. A igreja vence e triunfa. A igreja nunca se dobra ao inimigo. A igreja sempre expande o reino de Deus. A igreja não conhece fronteiras. A igreja sempre prospera, porque pelo poder da palavra proclamada, palavra esta que consiste no sangue do Cordeiro, o inimigo é vencido, pessoas são libertas, viciados em drogas e em outras coisas são libertados de cativeiros específicos, pessoas com as mais diversas situações de cativeiro são tiradas, são resgatadas por causa do poder que há na palavra proclamada. A igreja vence quando ela fala. A igreja vence quando proclama. A igreja vence não em silêncio. A igreja vence pregando. A igreja vence dizendo: você, meu irmão, meu amigo, você está perdido, você acha que está perdido, que não tem salvação para você, mas deixa eu lhe dar a boa notícia. Cristo Jesus pagou no seu lugar, Ele é capaz de perdoar os seus pecados, o sangue dele lhe purifica de toda injustiça. Você pode ser adotado agora na família de Deus, pelo poder que há no sangue. E uma vez, irmãos, que o Espírito nos usa, enquanto proclamamos essa mensagem,
O que acontece no coração de pecadores, nós não temos ideia. Um milagre está acontecendo. E por mais que aparentemente nada aconteça, você plantou uma semente que ela não pode deixar de dar o seu fruto. E eu vou dizer o porquê. Porque a própria palavra de Deus confirma acerca de si mesma. Isaías, capítulo 55, versos 10 e 11. Assim diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem dos céus para cumprir seus propósitos, dando fruto à terra e pão ao trabalhador, assim é a palavra que sai da minha boca. Ela não volta vazia, antes cumpre o propósito para o qual ela foi determinada. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada de 2 gumes, apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Ela divide a alma e o espírito. É a palavra, amados, que é a espada do espírito. Ela entrou um dia na nossa vida, nos resgatou da mentira de Satanás, da ilusão do mundo, e a verdade do evangelho quebrou as correntes do engano, razão pela qual hoje estamos aqui no primeiro domingo de maio de 2025, celebrando a ceia do Senhor. Não deixe de proclamar, não deixe de falar, não deixe de testemunhar sobre Cristo e sua obra. Qual é a nossa missão, irmãos? A nossa missão precípua, primaz, prioritária, é pregar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pregar sobre sua vida, sobre sua obediência, sobre sua obediência ativa, obediência passiva, sobre o sacrifício, sobre o seu sangue, sobre o túmulo vazio, sobre a ressurreição, sobre a ascensão, sobre sua intercessão para sempre junto ao Pai. A nossa missão é tornar Cristo conhecido, pregando Ele do Gênesis ao Apocalipse, porque toda a Escritura aponta para Jesus Cristo. O Espírito Santo que age na igreja, age não chamando a atenção para si, mas sim apontando a glória de Cristo Jesus. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que fala da glória de Cristo, que é cristocêntrica, que tem Cristo como centro, que tem Cristo como central. É uma igreja que orbita nesse eixo que é Cristo Jesus. Nós pregamos Cristo e este crucificado, nós pregamos Cristo e este ressurreto, nós pregamos a mensagem capaz de salvar pecadores, de livrá-los da condenação eterna e de dar sentido a uma vida de sofrimento que nós levamos nesse exílio aqui. Pregue a palavra com poder e autoridade. Com poder e autoridade. Você chega numa universidade hoje, não tenho nada contra a universidade, tá, irmãos? Mas assim, você tem várias linhas, várias ideologias, perspectivas. Aí tem um professor que fala com uma autoridade sobre uma ideologia. Uma autoridade, é uma autoridade. Meu amigo,
Eu estou debaixo do senhorio de Jesus Cristo. E eu respeito a sua opinião. Agora, eu tenho uma palavra. Eu não tenho uma ideologia, não. Eu tenho uma palavra. E sabe que palavra é essa? O Verbo encarnado. Cristo se fez carne e habitou entre nós. Veio nos salvar da nossa cegueira espiritual. Veio nos dar vida e vida em abundância. Morreu no nosso lugar. Viveu a vida que nós não poderíamos viver, porque nós somos pecadores. Ele é santo, o santo de Deus. Ele é o Cordeiro sem pecado, que foi apontado por João Batista, quando disse: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não posso jamais negar que Ele é a autoridade primeira e última em minha vida, e não apenas nisso, nessa universidade e em todos os cantos desse universo, porque não há um só espaço, parafraseando aqui Abraham Kuyper, não há 1 centímetro quadrado, qualquer que seja, nesse universo, que Cristo, que é soberano sobre tudo, não possa clamar: é meu. Não fica acanhado não quando for pregar. Fale com autoridade. Não precisa ser grosso não. Não é grosso. É com autoridade. Com graça. Como quem leva esperança. Ah, mas ele é ateu, ele não acredita. Meu amigo, você era um ateu, se não na teoria, na prática. Você vivia como um ateu. Você era um ateísta prático. Acreditava em Deus, mas vivia como se Ele não existisse. Pregue o Evangelho. Veja, se Jesus transformou a sua vida, Ele pode fazer isso em qualquer um. Pregue o Evangelho. Terceira resposta. Qual o segredo da vitória? Da vitória da Igreja de Cristo? A primeira, o sacrifício de Cristo. A segunda, a proclamação do sacrifício de Cristo, o testemunho desse sacrifício. E a terceira, o sacrifício dos discípulos de Cristo como resposta ao sacrifício de Cristo. Veja, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Diante da morte, não amaram a própria vida. O apóstolo Paulo, que é considerado o precursor do cristianismo, o maior líder do cristianismo ocidental, uma vez que ele é enviado como apóstolo aos gentios, quando ele está preso numa prisão domiciliar em Roma, escrevendo aos filipenses, ele não sabe se vai viver ou vai morrer, mas para ele isso não determina em nada, porque ele está em vantagem, segundo ele. No capítulo 1 da carta aos Filipenses, ele diz: olha, já que é assim, para mim tanto faz, porque o viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro. Ele está convicto de que se fica, a obra frutifica ainda mais, mas que se partir, ele estará em uma condição espiritual, no caso, extremamente superior à sua condição caída. Tanto é que ele diz: agora estou dividido. Eu não sei o que é melhor escolher a essa altura, se partir ou ficar. Se eu ficar, darei fruto do meu trabalho. Mas se eu partir, estarei infinitamente melhor. O viver é Cristo e o morrer é lucro.
Esse mesmo apóstolo escrevendo agora numa prisão última, escrevendo sua segunda carta a Timóteo, passando algumas necessidades, desabafando também questões pessoais, orientando sobretudo Timóteo. No final ele diz, no capítulo 6 da segunda carta a Timóteo, versículo de número 11. Você, porém, homem de Deus, essa é a última palavra do apóstolo Paulo. Ele sabe que sua cabeça vai rolar. E ele diz ao jovem de 40 anos, a Timóteo: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a tudo da vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo, versículo 14, guarde este mandamento imaculado e irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, e a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Ele vai dizer, isso é o que está na primeira carta, mas na segunda carta, acerca do bom combate que ele fala a Timóteo, agora é a despedida. E ele diz, versículo 6, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Em outras palavras, a sentença foi dada, minha cabeça vai rolar. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. A igreja, ela vai vencendo através de homens que não temem a morte, que anunciam a Jesus Cristo e que quando dobram os seus joelhos, seja para fazer uma oração, ou seja para morrer, como foi no caso do apóstolo Paulo, ele diz, eu estou certo de que o que me aguarda é a coroa da justiça. Pode torar minha cabeça. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A história se segue e muitos outros vão derramando sangue. A famosa frase de Tertuliano, século II, o sangue dos mártires é a semente do cristianismo. Quando você vai, por exemplo, para Justino, o mártir, nasceu no ano 100, morreu no ano 156. Justino, quando estava para ser morto, foi debochado pelo imperador, por um oficial, aliás, que lhe disse, o seu algoz, lhe disse, você acha que você vai se encontrar com Jesus num paraíso? Você acha? Ele disse, eu não acho não, eu sei. Eu não acho, eu tenho certeza. Pode me matar,
bispo de Esmirna, Policarpo, aos 86 anos de idade, as autoridades gostavam dele, algumas, mas ele não renunciava à sua fé. Tentaram convencer o velho e nada convencia o velho a renunciar a Cristo. Até que em um determinado momento alguém disse: Policarpo, não precisa disso, você vai ser queimado. Policarpo disse: olha, você me ameaça com um fogo que dura um instante e que vai consumir o meu corpo rapidamente. Mas o Senhor ameaça você com um fogo que dura por toda a eternidade, que não queima só o seu corpo, mas queima a sua alma. Policarpo, renuncia, Policarpo. Não tem só fogo, tem feras também para te devorar. Tem problema. Pode mandar soltar as feras. Eu estou há 86 anos tendo Cristo como Senhor da minha vida. E durante esse tempo eu não lembro dele ter me feito mal algum. Não posso jamais blasfemar do meu Senhor e Salvador. Podem me matar. Inácio, bispo de Antioquia, quando levado na arena para ser alimentado pelas feras, depois de ter sido, de recusar, não vou negar a Jesus Cristo, não adianta. Foi levado às feras acorrentadas, e disseram: olha, Policarpo, olha, Inácio, é a última oportunidade, as feras serão soltas. Você pode renunciar, ou então dizer suas últimas palavras. E aí Policarpo então faz uma oração. Inácio de Antioquia faz uma oração. Sou trigo de Deus, e os dentes das feras hão de moer-me, para que eu seja oferecido como limpo pão de Deus. Pode soltar as feras. E morreu, sendo comido pelas feras. A igreja, ela prospera pelo testemunho poderoso de homens que com a sua própria vida selou o sacrifício, dizendo: nós acreditamos piamente nisso, nós vivemos debaixo do sacrifício de Cristo. A pergunta que não quer calar, irmãos, para finalizar é: será que nós amamos mais a nossa vida do que a de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador? Será que nós estamos mais interessados nos nossos sacrifícios pessoais para alcançarmos os nossos objetivos pessoais, de felicidade disso, de felicidade daquilo, de felicidade disso, de felicidade daquilo, para assim, sabe, sei lá, ter uma vida boa? O apóstolo Paulo termina numa situação, irmãos, que não é... Olha, o apóstolo Paulo, ele termina numa cadeia. O apóstolo Paulo termina escrevendo uma carta, dizendo que sente frio e que precisa de um cobertor e que venham ter com ele logo e que lhe tragam um pergaminho, porque ele quer ler. Estava sem livro, sem pergaminho. João termina numa ilha, exilado. E aí eu fico questionando a mim mesmo. O meu objetivo de vida, qual é? Eu sou um discípulo de Jesus Cristo. Não há nenhum problema em buscar uma vida estável, uma vida... Não há. Eu acho que é bom e tem que ser. Mas a pergunta é: será que você e eu, nós estaríamos dispostos a renunciar a tudo por causa do sacrifício de Cristo, para doar a nossa vida como uma oferta, sem conforto, sem riqueza, sem honrarias?
Será que você estaria disposto? Se Cristo chamasse você hoje, se eu vou lhe enviar para um lugar, não, mas eu preciso terminar meu curso de direito. Não, mas eu estou dizendo que eu vou lhe enviar você lá para a Coreia. Você vai fazer uma Coreia do Sul. Coreia do Norte não, você morre logo. Vou levar você para a Coreia do Sul. Você fazer um trabalho lá. Estaria disposto? Às vezes, irmãos, eu sei que o assunto é sério, né? Mas às vezes a gente fica assim, acho que o presbiteriano, no meio presbiteriano não tem muito, a gente não escuta Deus falar, porque na verdade o que a gente quer é que alguém se levante no meio do culto e diga assim diz o Senhor, e bota a mão na cabeça e faça alguma coisa. Mas a palavra de Deus está falando. E aí, como disse um velho amigo, saudoso, disse: pastor, o problema não é que Deus não fala na presbiteriana, é que Deus fala e presbiteriano dá uma de moco. Fazendo uma autocrítica a ele, não é? Como presbiteriano. Eu disse: é mesmo, meu irmão. Escuta a palavra de Deus. No mínimo, saia daqui hoje dizendo assim: esse mês de maio vai ser um mês assim que eu vou pregar muito. Vou pregar. As oportunidades que eu tiver, há poder no sangue de Jesus Cristo. Não tenha medo de nada, porque há poder no sangue de Jesus Cristo. Eu quero convidar você a participar da ceia. Chamo aqui os oficiais, presbíteros e diáconos, para nós servirmos a vocês, como também a nós, e então celebrarmos o sacrifício. Para nos atrair, nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz.
pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos bravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Você pode se colocar de pé, por favor? Eu gostaria de saber se faltou alguém receber. Ainda há alguém que precisa receber? Todos receberam? Irmãos, a própria palavra, ela nos conduz a um autoexame. Aquilo que está escrito no texto clássico do apóstolo Paulo, quando ele fala sobre examine-se, pois o homem a si mesmo, e então coma e beba. Acredito que o Espírito falou aos corações, levando-nos a esse autoexame. Você sabe dos seus pecados, o Senhor conhece eles. Mais do que isso, se terminasse aí, a gente não ia cear. O sangue de Cristo nos perdoa de todo pecado. Acabou.
Não deixa o diabo, o acusador, crescer para você dizendo: a conta não foi paga. O sangue clama dizendo: foi paga. Na cruz Cristo disse: está pago. Se você em algum momento diz assim: eu não vou participar disso porque eu não estou tão bem. Não é sobre você, é sobre o que Ele fez. Não é sobre como você se sente, é sobre o que Ele sentiu. Eu não estou me sentindo bem, eu estou com uma culpa dentro de mim. Se for pelo sentimento aqui, ninguém participa. Não é pelo sentimento, não é pelo que eu acho, é pelo que a verdade de Deus fala acerca de nós. Nós temos pecados, sim, mas o sangue de Cristo nos cobriu de todo pecado. Se você tem certeza disso, você vai comer do pão. Esse é o pão que representa o corpo de Cristo, que foi moído na cruz por você e por mim. Comamos todos. Em sequência, nós temos o cálice, que é o cálice da nova aliança. E você faz parte dela. Celebre comigo, celebre com os seus irmãos o segredo da vitória da igreja. Isso que você tem aí em sua mão é o segredo da vitória da igreja. Ou melhor, é o simbolismo da vitória da igreja. O sangue do Senhor derramado. Beba dele. Não tenha medo do leão rugindo, não. Porque o cordeiro foi morto para vencer o leão. O leão que não é leão assim. É uma farsa, é uma mentira, é poderoso sim em maldade. Mas ele não é tudo isso. Poderoso é o leão da tribo de Judá, que é cordeiro também. E é leão. Ele sim foi o sangue do cordeiro, que é leão, que foi derramado por você e por mim. Não tem como dar errado, tá? A gente não tem uma história de dizer assim: errado já deu, certo já deu também. Errado já deu, foi verdade, lá no Éden. Mas certo já deu. Por quê? Porque a serpente foi esmagada na cruz. Agora são os últimos suspiros dela, os últimos botes. Mas todos os botes serão pisados em definitivo pelo cordeiro que tem cara de leão, pelo leão que tem cara de cordeiro. A vitória está garantida. Então certo já deu. A sua esperança é agora, é hoje e para sempre. Pai, nós te agradecemos pela participação concedida da tua parte, de estarmos à mesa do Senhor. Não temos nenhum merecimento, sim, nos aproximamos da mesa porque o Senhor nos chamou para que fizéssemos parte da tua família. Nós somos filhos hoje por adoção. Por isso que te chamamos de Pai. Por isso que, Pai, nós nos sujeitamos ao teu Filho, que tem feito uma obra
transformadora em nós, de tal modo que no final seremos imagem e semelhança dele. Seremos como ele. Nos ajuda em nossa caminhada, Senhor. Nos ajuda na proclamação do Evangelho. Nos dê a palavra no momento certo. Nos dê sabedoria para pregar o Evangelho. Sem grosseria, mas com ousadia. Com intrepidez. Sem que isso seja confundido com algum tipo de chatice religiosa. Mas que haja em nós, no nosso olhar, no nosso falar, no nosso gesto, que haja em nós o brilho de Cristo Jesus. Que o poder do Espírito envolva a nossa língua, o nosso coração, o nosso ser. E que o outro lado sinta, não o poder das trevas, não a opressão de Satanás, porque já está lá, mas que sinta o poder maior do Espírito de Deus, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nos conduz a uma vida de sacrifício em resposta ao teu sacrifício. Nos conduz a essa vida sacrificial, Senhor, cujo objetivo é um só: tornar o teu sacrifício conhecido. Queremos ser uma ilustração do sacrifício real, através das nossas vidas, que testemunham a tua obra, o teu poder, a tua humilhação e a tua glória. É assim que oramos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito repousem sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Eu tenho Desculpa, viu, meu presbítero? É só um aviso, rapidinho. Tem vaga ainda, Marcelo? Um extra. Eu me refiro às vagas do luau dos casados. Então, já se foi já. Se você tem a pretensão de participar, então corra e procure uma brecha aí. Está abrindo extra, tá? Então, se você quiser, corra atrás. Um abraço, Deus abençoe e uma ótima semana.